Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Paulo Gregório. Este já é o segundo vídeo preparatório do CIB. Ainda não é o CIB, ainda não é o Seminário de Interpretação Bíblica, porque vai começar no dia 25 de agosto e vai até o dia 28. Então serão 4 dias, 4 vídeos. Vou estar disponibilizando os vídeos aproximadamente às 8 horas da manhã e você vai poder assistir no seu melhor horário. Você não precisa assistir às 8 horas da manhã se você não tiver essa disponibilidade. Você pode assistir às 8 horas da noite, por exemplo. Você assista no seu melhor momento. Você vai ter aí um conteúdo de aproximadamente 1 hora de duração. Você esteja no local adequado, sem interrupções, sem distrações, e você tenha material para anotação, porque serão 4 palestras valiosíssimas. Então esse é o segundo vídeo preparatório do CIB. E este vídeo aqui também eu tenho um conteúdo revelador, surpreendente. Sim, você vai estar surpreendido com aquilo que eu vou estar passando para você, compartilhando com você nesse vídeo preparatório, para você ter uma ideia de que já nos vídeos preparatórios já estou compartilhando com você material valioso. Imagine então como será no CIB. Então vamos lá ao segundo vídeo, né? Que vamos estar passando esse material maravilhoso para você. Então vamos lá. No vídeo número 1, eu falei sobre a necessidade de utilizarmos as regras para interpretar a Bíblia. E falei sobre o abismo que nos separa dos escritores. Também eu falei sobre a ponte, que é a hermenêutica, a forma que une esses abismos. Então, ela é a ferramenta para que a gente possa estar interpretando corretamente aquela passagem bíblica. Falei também sobre as dificuldades. Por se tratar de uma matéria técnica, a hermenêutica é uma matéria técnica, então muitas pessoas têm dificuldade para compreender hermenêutica e acaba abandonando, acaba não aplicando na prática as regras da hermenêutica. Agora, eu também falei sobre o meu método descomplicador das regras da interpretação, que facilita para que você possa compreender as regras da hermenêutica e colocá-las, aplicá-las na prática de uma maneira simplificada. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar um botão ou um link aqui nos comentários ou abaixo deste vídeo. Neste vídeo de hoje, este que é o segundo vídeo, eu vou falar sobre como você pode aplicar na prática as regras da hermenêutica. Também como você pode se tornar um hábil intérprete da palavra de Deus e como você pode se tornar um conhecedor aprofundado das Escrituras. Nada de ficar na superfície, mas mergulhar para retirar os tesouros que estão lá no profundo da palavra de Deus. Eu vou também dar alguns exemplos práticos de interpretação. No primeiro vídeo eu não dei exemplos práticos, mas nesse vídeo e também no CIB eu vou dar muitos exemplos práticos. Então, você pode ver que esse conteúdo é muito importante, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Se você não puder assistir esse vídeo agora, assista no seu melhor horário, vai ficar disponível durante o dia. Então, e até mais, até o CIB ele vai ficar disponível, mas eu recomendo que você assista ele hoje, não deixe passar, senão você vai perder, você vai esquecer, tá? Se você não puder assistir agora, assista no seu melhor horário, tá bom? Então vamos lá, como é que você pode então aplicar na prática as regras da hermenêutica? Bem, a hermenêutica é a ferramenta necessária, indispensável. Sem as regras da hermenêutica, nós não conseguimos retirar, né, o conteúdo verdadeiro, legítimo, correto da palavra de Deus. Nós não conseguimos interpretar corretamente uma passagem bíblica. Então, para que nós possamos conseguir nos aproximar o mais precisamente possível do que aquele escritor queria dizer quando escreveu aquilo, então nós precisamos utilizar as regras da interpretação bíblica que são fornecidas pela hermenêutica. Então é impossível encontrar o significado literal de uma passagem sem aplicar essas regras. Lembrando que uma das regras fundamentais da hermenêutica, um dos princípios fundamentais para que você consiga compreender uma passagem bíblica é você entender o significado literal dessa passagem. Não pode tentar interpretar a Bíblia diretamente, tirar diretamente do texto figuras, né? Como é que se diz? Você trazer uma linguagem simbólica diretamente, né? Tentar interpretar simbolicamente aquela passagem. Não, você não pode fazer isso. Você tem que entender qual é o significado literal daquela passagem. E depois, é claro, se tiver um significado simbólico ali
transmitido pelo autor, entender aquele significado simbólico e trazer para os nossos dias. Não podemos trazer simbolicamente direto, como muitas pessoas fazem, e acabam trazendo ensinamentos incorretos e até mesmo heresias. Agora eu quero dizer que a hermenêutica ela é complicada realmente. Veja uma das suas regras, né? Para você ver como é difícil nós compreendermos na prática a aplicação da hermenêutica. Se você é estudante de teologia, se você já tem comprado livros de hermenêutica, você já tem percebido isso. Se você nunca comprou, não é estudante nunca comprou um livro de hermenêutica, não é estudante de teologia, então você vai ter o primeiro contato com uma das regras da hermenêutica. Vamos lá. Esta é uma das regras da hermenêutica. Para podermos descobrir de maneira válida o que determinada passagem bíblica significava para o escritor, necessitamos conhecer o ambiente e a formação desse escritor. Bem, você está achando complicado esse enunciado, esta declaração do princípio, né, da regra de interpretação? Então calma que vai complicar mais ainda. Para podermos conhecer o ambiente e a formação do escritor, utilizamos as análises histórico, cultural e contextual. Para tanto, nós necessitamos responder a essas 3 perguntas. A primeira pergunta: qual é o ambiente histórico geral em que o escritor fala? A segunda pergunta: qual o contexto histórico-cultural específico e a finalidade desse livro? Terceira pergunta: qual o contexto imediato da passagem em consideração? Bem, está aqui então uma das regras da hermenêutica, e é uma das regras fundamentais, é o princípio da interpretação bíblica. Dessa regra saem todas as demais regras de interpretação. Então, se você não compreender, não souber aplicar essa regra, então você não sabe aplicar as regras da hermenêutica, você não sabe utilizar os princípios da hermenêutica para interpretar uma passagem bíblica, porque ela é a principal, é dela, né, desta regra de interpretação que saem todas as demais. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você está achando complicado? Fica tranquilo, porque eu estou aqui justamente para descomplicar a hermenêutica. É isso que eu estou passando para você e que vou estar falando no seminário, no CIB, sobre o meu método descomplicador da hermenêutica. Então, se você não está compreendendo a regra principal, né, fundamental da hermenêutica, então fique tranquilo que eu vou te ajudar a entender de uma maneira simplificada e aplicar de uma maneira muito prática essas regras para você aprender como interpretar uma passagem bíblica. Então, isso daí. O meu método, você pode ficar tranquilo, porque o meu método simplifica. Não vai complicar mais ainda. Eu vou simplificar a utilização dessas regras. Se você já é meu aluno de um dos meus cursos de pregação, você sabe que eu descomplico as regras da homilética. E também eu vou, da mesma maneira, descomplicar, eu já descomplico as regras da hermenêutica. Como é que eu faço isso? Esclarecendo. Esse enunciado aqui está meio complicado. Tem palavras e expressões aqui que são difíceis de serem compreendidas. Mas eu vou esclarecer, eu vou colocar isso em palavras e expressões do nosso dia a dia, de maneira que você vai compreender facilmente. Eu vou explicar o passo a passo, como é que você faz para você poder colocar as regras de interpretação na prática. Qual é a maneira mais simples e fácil para você aplicar essas regras no seu processo de interpretação de uma passagem bíblica. E vou estar demonstrando como você utiliza na prática, né, realmente fazendo, de uma maneira simplificada, como é que você utiliza as ferramentas de interpretação bíblica, tá certo? Então fique tranquilo, se você está achando isso daqui complicado, fica tranquilo, porque eu descomplico. O meu método justamente é esse, um descomplicador da hermenêutica. Veja 2 exemplos de como você, sim, você, utilizando o meu método descomplicador, você vai se tornar um hábil, um habilitado, um capacitado intérprete da palavra de Deus. Veja 2 exemplos que eu vou te dar agora. O primeiro exemplo está em João, capítulo 4, versículos 17 e 18, que trata aquela passagem muito conhecida do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Bem, o versículo 17 e 18, eles dizem o seguinte: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Bem,
É comum nós ouvirmos pregações, estudos, palestras, conferências, quando se trata desta mulher, pronunciamento de julgamentos contra ela, alegando que ela era uma mulher promíscua. Por que se faz isso? Né? Acredito que você já ouviu, quem sabe até você mesmo já tinha pregado isso, né? Que ela era uma mulher adúltera, uma mulher promíscua, uma mulher que teve 5 homens na vida e agora estava com um homem casado. Bem, não justificando isso que aconteceu na vida dela, mas entendendo melhor, tá certo? Porque se nós estamos julgando ela, estamos analisando o que aconteceu na vida dela de acordo com o nosso comportamento hoje, de acordo com a nossa cultura atual. Estamos aqui no Brasil, estamos no século XXI, onde a mulher é muito diferente da mulher da época de Cristo. Hoje a mulher tem direitos, hoje a mulher tem uma independência, ela tem uma emancipação, ela tem uma liberdade perante a lei, perante as pessoas, perante a sociedade. Então não podemos julgar aquela mulher de acordo com os padrões de hoje. Naquele tempo, né, vamos ter que interpretar corretamente essa passagem dentro da cultura e dentro dos costumes do primeiro século. Sim, Jesus viveu no primeiro século da era cristã. E usar os costumes, né, como parâmetro, os costumes daquela região, daquele povo, naquela região da Palestina. E nós vemos que dentro daquela cultura e dentro daqueles costumes, a mulher não tinha os direitos, nem era emancipada. Ela dependia sempre de um homem, ou do seu pai, ou do seu irmão mais velho, na ausência do pai, ou depois que casasse do seu marido. Então ela não tinha a liberdade que tem hoje. Então quando nós vemos que é muito diferente a situação perante a sociedade de uma mulher, né, daquela mulher dos tempos de Jesus e a mulher de hoje, nós vamos então perceber e vamos ter uma nova visão, uma nova perspectiva daquela mulher nos dias atuais. Então, quando nós estudamos o contexto histórico, cultural, quando nós estudamos os costumes daquela época, nós vamos descobrir então como que era tratada a mulher naquele momento e vamos entender melhor a situação daquela mulher. E vamos descobrir uma coisa, nós vamos descobrir, sabe o quê? Nós vamos descobrir que, na verdade, aquela mulher não era a vilã da história, como ela é retratada pelos pregadores de hoje. Não, ela não era a vilã. Na verdade, ela era a vítima da história. Sim, porque ela tinha sido enganada e usada por 5 homens. E ainda continuava sendo enganada pelo atual, que era casado com outra mulher. Ou seja, 5 homens estiveram com ela fora casada com 5 homens, e não foi ela que saiu, que se divorciou desses homens, porque a mulher não tinha esse direito naquele tempo. Foram os homens que se divorciaram dela. Então, cada relação que ela teve, cada relacionamento que ela teve com um marido, era uma esperança que ela tinha de formar um lar, mas que aquele homem acabava desprezando-a. Ele tinha direito de rejeitá-la e desprezar. Uma simples carta, né? Uma carta de mão mesmo que ele fazia, ele já dispensava aquela mulher. Eu não quero mais essa mulher e tá aqui, tá a tua emancipação, você já não é mais casada. E ela foi e outra pessoa, apareceu um segundo homem na vida dela, com promessas e tudo mais. Ela se iludiu com aquele homem, casou-se com ele, e ele fez a mesma coisa. Chegou um momento que ele a desprezou e a tirou da vida dela. Vai embora que eu não tenho mais interesse em você, tá aqui a tua carta, você tem eu estou livre de você, você está livre de mim. E ela caiu de novo num terceiro homem, num quarto homem e num quinto homem. Então ela foi enganada 5 vezes. Então veja qual que era a situação daquela mulher, que ela sempre tinha uma esperança, e agora ela estava com um homem que era casado. Certamente que esse homem, nós podemos deduzir que ele estava prometendo que iria se divorciar da sua esposa e ia ficar com ela. Então ela estava com um homem que não era seu marido. Por quê?
Porque nós vemos que ela tinha essa carência, ela era uma mulher que acreditava, que confiava, mas ela era uma mulher muito machucada, que tinha sido rejeitada 5 vezes e agora estava com um homem que não estava cumprindo a palavra com ela. Estava com um homem que não tinha se divorciado da mulher dele para ficar com ela de verdade, estava enrolando. E nós vemos então, quando nós estamos olhando por essa perspectiva, que é a correta, muda completamente a nossa visão da pessoa desta mulher, do que estava acontecendo realmente com ela, o porquê Jesus se dirigiu a ela, porque que Jesus fez questão de passar por Samaria. Nós vemos isso nos versículos anteriores, quando lá está bem claro, era ali necessário passar por Samaria. Então, por que foi que ele fez isso? Por que foi que ele dispensou os discípulos? Por que foi que ele esperou aquela mulher ao meio-dia? Nós entendemos o porquê dela ir ao meio-dia e não de manhã. Nós percebemos que ela não foi com as outras mulheres, porque as mulheres iam de manhã buscar água, era a obrigação das mulheres buscar água. É claro que ela era rejeitada, é claro que ela era desprezada, então para não ser humilhada, desprezada pelas outras mulheres, ela não foi de manhã, ela foi sozinha ao meio-dia, e Jesus sabia disso e fez questão de estar aguardando ela. Nós então entendemos o porquê Jesus se dirigiu a ela, nós entendemos a razão da desconfiança dela em relação àquele judeu que estava puxando uma conversa com ela. Nós vemos, primeiramente, que existia essa diferença. Por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Nós descobrimos no contexto que o povo samaritano era um povo misturado de diversas nações que estava habitando no lugar das outras 10 tribos que tinham sido dispersas. Então, anos atrás, centenas de anos atrás, então Senaqueribe, o imperador da Assíria, havia invadido Israel, havia tirado as 10 tribos ali daquela terra, da terra prometida, da possessão de Deus, e colocou outras pessoas no lugar delas. Trouxeram outros povos e colocaram no lugar delas, que era o costume de Senaqueribe, para que não houvesse rebelião. Então ele desterrava as nações conquistadas, levava para outros lugares e trazia povos de outros lugares e colocava no lugar. Então os povos samaritanos, eles não eram judeus legítimos, eram uma mistura de gente, e por causa disso os judeus os desprezavam. Eles não consideravam aquelas 10 tribos, havia este nojo do povo judeu em relação aos samaritanos. Então foi por isso que ela estranhou quando Jesus foi conversar com ela. E também nós vemos a razão, o motivo do seu entusiasmo, dela ficar tão entusiasmada de ter deixado o cântaro dela ali, ter ido para Samaria para avisar as pessoas que ela tinha encontrado o Messias. E assim os samaritanos foram lá e ouviram Jesus e eles creram em Jesus. Então, e mais outros detalhes que vão aparecendo no texto, de acordo com essa nova visão que a gente obtém quando estudamos o histórico cultural, né? Nós estudamos o contexto histórico-cultural. Então, como nós mudamos completamente o ponto de vista desse texto, veja bem, pense na quantidade enorme de conteúdo inusitado, de conteúdo novo, que as pessoas, os pregadores geralmente não falam sobre isso, que eu agora tenho, sabendo disso, e eu posso elaborar mensagens, estudos e aconselhamentos. É claro, primeiramente, essa revelação fala muito comigo, e depois eu posso compartilhar com outras pessoas, e somente com essas revelações novas que eu obtive do texto, que eu retirei do texto, através das regras de interpretação, eu posso agora ter muitos estudos, muitas palestras, muitas pregações dentro desse texto, pregações diferenciadas e pregações mais aprofundadas. Por exemplo, eu posso montar uma palestra exclusiva para mulheres que foram rejeitadas, que se sentem rejeitadas, que sofreram algum tipo de rejeição nas suas vidas e que estão com a sua autoestima lá embaixo, estão com baixíssima autoestima e também estão com muitas feridas emocionais. Veja só uma palestra que eu posso montar, montei aqui rapidamente. O título seria: Mulher rejeitada, o amor verdadeiro programou lhe encontrar. Título já muito atraente. E o tema dessa palestra, dessa pregação, seria 3 provas irrefutáveis de que Jesus deseja curar as suas feridas emocionais.
Estou falando diretamente com essa mulher rejeitada, essa mulher que tem esses sentimentos de rejeição, essa mulher que tem profundas feridas emocionais, e estou trazendo uma palavra, né, de esperança para ela. Eu quero falar para você, mulher, nessa palestra, já pensou reunir aí 100, 200, 500 mulheres que estão nessa condição, e o tema, né, já no anúncio da programação, eu anunciar que o título é Mulher Rejeitada, o amor verdadeiro programou lhe encontrar. Veja que ela, claro, essas mulheres vão ser atraídas, elas vão querer participar dessa palestra. Se for uma pregação, as mulheres presentes ali que têm sentimento de rejeição, elas vão estar prestando atenção. E não somente as mulheres, é claro que essa palestra, né, esse título vai atingir também homens, atingir jovens, então ela é abrangente, mas especificamente para as mulheres que estão enquadradas, né, que realmente estão passando por essa situação. E quando elas ouvirem o tema, 3 provas irrefutáveis de que Jesus deseja curar suas feridas emocionais, é claro que elas vão ser atraídas por essa palestra. E eu poderia fazer 3 tópicos, né? São 3 provas, então quais são os 3 tópicos dessa palestra, dessa pregação? A primeira prova, Jesus provoca um encontro particular com você, João 4:4. A segunda prova, Jesus quebra os preconceitos que você possui, João 4:9. E a terceira prova, Jesus confronta você com a sua situação de dor, João 4:16. Eu posso fechar essa palestra com uma aplicação bem direta, bem objetiva e totalmente baseada no texto bíblico. Diante dessas provas irrefutáveis do amor verdadeiro que o Senhor Jesus tem por você, só lhe resta uma coisa: renda-se a esse amor e permita que ele lhe cure. E eu, desenvolvendo essa aplicação, eu vou ainda falar para ela: creia. Em lugar de toda a rejeição que você sofreu até agora, receba o acolhimento que o Senhor lhe dá. E tem mais: começa hoje um novo tempo na sua vida. Seja reconhecida a partir de agora não como uma pessoa desprezível, não se sinta mais essa pessoa rejeitada, mas a partir de agora começa uma nova história em sua vida. O Senhor Jesus te levanta como uma mensageira de boas novas. Então imagine a repercussão e os efeitos que uma palestra com essas revelações que eu obtive do texto teria sobre essas mulheres. E eu também quero te dar aqui outro exemplo. O Salmo 23, né, tão bem conhecido, né? Estou trazendo passagens bem conhecidas aqui. Talvez no próximo vídeo, dentro do CIB, eu vá trazer passagens não tão conhecidas. Vou esclarecer realmente passagens obscuras. Mas estou trazendo passagens conhecidas para você ver como enriquece quando você aplica as regras da interpretação. Salmo 23:5, o versículo diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, nesta passagem da Bíblia, sabendo que o Salmo 23 é uma das passagens bíblicas mais conhecidas em todo o mundo, por descrentes, inclusive, veja o quanto ele se abre, quanto que essa passagem aí se abre quando nós usamos as regras hermenêuticas. Por exemplo, é comum nós ouvimos que o óleo era colocado na cabeça da ovelha como um remédio para bernes, né? A mosca vinha, pousava ali, criava um berne na cabeça da ovelha, os insetos vinham ali, faziam ali a aplicação de colocava vermes ali na ovelha, e colocando-se o óleo, né, na cabeça da ovelha era um remédio para expulsar aqueles bernes. Só que tem uma coisa, né? Entretanto, isso não é o que o Salmo está dizendo. Não era sobre isso que Davi estava falando. Quando nós utilizamos as regras de interpretação, nós descobrimos que que Davi usa duas figuras de linguagem. A primeira, ele usa a figura do relacionamento de uma ovelha com seu pastor. Isso vai dos versículos 1 até o versículo 4. Mas no versículo 5, ele muda a figura. Não está mais usando a figura da ovelha. Ele passa a usar a figura do relacionamento de um convidado de honra, com o seu anfitrião, com quem o convidou. Então o versículo 5 muda completamente e não é mais a mesma figura, não se trata mais de ovelha, se trata ali agora de um ser humano, de uma pessoa que foi convidada para um jantar, para uma festa, um lugar de honra, de celebração. E ele é diferenciado pelo anfitrião como uma pessoa de honra. E depois no versículo 6 ele faz o fechamento do Salmo, trazendo para a realidade dele, como Davi, como o rei Davi.
Então, nós precisamos encontrar o contexto histórico-cultural que nos revela alguns significados que abrilhantam a narrativa. Por exemplo, ungir a cabeça, quando alguém era convidado, nós descobrimos isso nos costumes daquele tempo, que quando alguém era convidado para uma festa na casa do anfitrião, um escravo recebia essa pessoa, esse convidado à porta. E o escravo lavava os seus pés e colocava perfume em sua cabeça e depois ele era recebido pelo anfitrião. Agora, quando o convidado era muito especial para o anfitrião, não era o escravo que ia receber. Quando essa pessoa, esse convidado, o anfitrião tinha muito apreço por ele, o próprio anfitrião o recebia, lavava os seus pés, se colocava na posição de servo, lavava os pés do anfitrião, depois perfumava ele, porque o azeite, o óleo na cabeça era perfumado, então perfumava ele, e depois o beijava no rosto, evidenciando o quanto tal pessoa lhe era estimada. Então, Davi está se colocando como esse convidado, como o Senhor, o grande anfitrião, um homem muito poderoso, muito rico, convidava ele, que era uma pessoa simples, trazia para sua casa, e o próprio dono da casa, mesmo sendo importante, mesmo sendo rico, lavava os seus pés, ungia sua cabeça com óleo e o beijava. Era o próprio anfitrião que estava ungindo a sua cabeça. E quando ele fala do cálice transbordar, era porque durante o jantar o anfitrião não deixava o copo do convidado esvaziar. Por quê? Se o copo do convidado esvaziasse, era um sinal de que o anfitrião estava querendo que ele fosse embora. Então, o copo cheio queria dizer que o anfitrião estava querendo que ele permanecesse. Estava dizendo para ele: olha, eu não quero que você vá embora. Com o copo começava a esvaziar, ele ia lá, mandava alguém encher daquele copo, mandava um servo encher o copo do anfitrião, porque ele estava dizendo: eu gosto muito de estar com você, para mim é muito bom estar desfrutando da sua companhia. Então, Davi ainda usa um exagero, uma figura de linguagem exagerada. Então o anfitrião não somente enchia o seu copo, mas fazia aquele copo transbordar. Isso quer dizer o quê? Isso é um realce, uma evidência, um reforço de que o anfitrião o queria muito. Deus o queria muito na sua presença. Faz o meu cálice transbordar, porque Ele quer que eu permaneça na sua presença. Ele me honra na sua festa, Ele mesmo me recebe, Ele unge a minha cabeça com óleo, me dá a deferência de um convidado de honra, e ainda durante a festa Ele faz questão de que todos vejam que Ele tem prazer em estar comigo. Ungir a minha cabeça com óleo, está diante de todos dizendo: este é o meu amigo, essa pessoa muito especial para mim. E eu conversando com ele o tempo todo, mantendo ele na minha presença o tempo todo com o copo cheio, isso está dizendo para todos ali em volta que realmente esse convidado é um convidado muito especial para mim. Então, Davi, através dessas expressões, ele está querendo fazer o quê? Realçar, evidenciar, tornar notório, né? Maximizar. Ele quer realmente fortalecer essa ideia de que o relacionamento que Deus tinha com ele era extraordinário, era constituído de bondade, de graça, de misericórdia, de um favor imerecido. Era um relacionamento sem igual que Deus tinha para com ele. Então agora eu quero que você pense quanto que nós podemos enriquecer as nossas pregações, os nossos estudos, os nossos aconselhamentos, principalmente quanto que nós podemos enriquecer, edificar a nós mesmos, né? Edificar a nós mesmos, tendo essa ideia de como Deus trata ao seu servo obediente e ao seu servo querido. Então, nós também passamos isso em nossas pregações, em nossos estudos, em nossos aconselhamentos, através do quê? Da aplicação das regras hermenêuticas nesse salmo. Você percebe como que o salmo, ele ampliou, ele cresceu, ele ficou realmente muito evidente esse relacionamento de Deus para conosco, né? Ele deixa muito claro isso. Então eu posso retirar, né, como exemplo, essas aplicações, apenas 3 exemplos de aplicações práticas que eu posso retirar desse salmo. Primeiro, o relacionamento que Deus quer ter com você vai além das suas maiores expectativas, pois Ele quer demonstrar publicamente, quer te exaltar diante de todos,
que você é amigo dele, honrando você de maneira privilegiada diante de todos. Então olha só, uma aplicação que eu posso tirar uma palestra, posso trazer aqui uma pregação, eu posso trazer um estudo bíblico maravilhoso só em cima dessa aplicação prática. Outra verdade que eu posso retirar desse texto. O servo de Deus fiel, ocupa uma posição espiritual privilegiada, que será evidenciada diante de todos em algum momento. Ou seja, pode ser até, olha, uma aplicação prática para a igreja. Meu irmão, pode ser que agora você esteja passando um momento que você está sendo desprezado, ninguém dá valor para você, mas permaneça fiel, porque em algum momento Deus vai colocar diante de todos, vai deixar muito claro diante de todos que você é especial para Ele. Então, a sua posição espiritual é o que importa, mesmo que não seja visível, mas a tua posição espiritual em Deus, ela é privilegiada. Você não está sozinho, você não está desprezado, porque o próprio Deus, Ele te honra, Ele te ama, Ele te quer, Ele te deseja. Você é agradável para Ele e um dia, no momento certo, Ele vai deixar isso muito claro diante das pessoas. E até mesmo diante das pessoas que estão provocando você, que estão prejudicando você. Olha só que aplicação maravilhosa diante dessas revelações. A outra, a pessoa obediente a Deus é tão estimada pelo Senhor que a sua presença lhe é prazerosa, ou seja, a presença dessa pessoa traz grande prazer para Deus. Deus se agrada, Deus gosta de estar com essa pessoa. Então, além de ser prazerosa, Deus valoriza essa presença. Deus gosta e Deus valoriza esse momento de estar com essa pessoa. De tal maneira que Deus faz questão de mantê-la perto de si. Deus vai segurar você na presença dele. Deus está te convidando para momentos particulares com ele. E você, nesses momentos, você pensa que você em momentos até difícil de passar 1 hora, 2 horas a sós com Deus, mas você vai perceber que Deus vai te segurar de uma maneira maravilhosa. E quando você perceber, quem sabe passou um dia inteiro, uma madrugada inteira, o dia vai raiar, e você, aquele tempo com Deus foi tão maravilhoso, porque Deus vai fazer questão de demonstrar para você que Ele tem prazer de estar com você. Então perceba que essas revelações, elas trazem assim uma amplitude tão grande para o texto, enriquece de uma maneira maravilhosa a tua compreensão sobre as passagens bíblicas que você aplica às regras da hermenêutica. Então perceba que utilizando o meu método descomplicador, você irá se tornar um hábil intérprete da palavra de Deus, enriquecendo o seu conhecimento bíblico. Isso vai ser feito de uma maneira fácil e rápida, porque, como eu disse, o meu método é descomplicador, é facilitador para você compreender e aplicar as regras da homilética. E você vai fazer isso sem torcer as escrituras. Deus o livre, nós estamos fugindo disso, é por isso que nós queremos saber interpretar corretamente a palavra de Deus. Ao contrário, em vez de torcer, vai se manter fiel ao texto sagrado. E você vai se aprofundar. Não vai ficar somente na superfície, onde algumas pessoas nadam na superfície, né? Nadar, né? Nadar do verbo nadar. E mesmo assim muitas se afogam, ou seja, estão na superfície e estão compreendendo errado, estão trazendo heresias. Mas você irá mergulhar, né? Está aqui a superfície, você vai mergulhar para trazer preciosos tesouros que estão escondidos lá no profundo da palavra, para aplicar em si mesmo e no seu ministério. Lembra da passagem da pérola escondida, né? O reino dos céus é como uma pérola escondida em um terreno, ninguém sabe, aquela pessoa descobre aquela pérola, o que é que ela faz? Ela vende tudo que tem e ela compra aquele terreno, porque apesar que ninguém dá valor para aquele terreno, mas ela investe naquele terreno porque ela sabe que ali tem um tesouro escondido. Então você vai encontrar esses tesouros escondidos. Para tanto, você vai precisar investir. Como uma pessoa da parábola investiu dinheiro para adquirir aquele terreno, você também vai ter que investir dinheiro, investir tempo, investir dedicação para você poder se capacitar e assim poder mergulhar na palavra e poder estar extraindo tesouros escondidos nas profundezas da palavra de Deus. Através do meu método descomplicador da hermenêutica, você irá se tornar um conhecedor aprofundado da palavra de Deus. Por quê? Você irá saber como examinar detalhadamente, né? Encontrar os detalhes do texto, para enxergar significados que passam despercebidos pelos demais. As pessoas passam por aquilo, não enxergam, às vezes compreendem de uma maneira errada, mas você vai, através dos detalhes, você vai entender, compreender e vai ampliar
a tua compreensão daquele texto. Passagens que todo mundo prega a mesma coisa, você irá revelar aspectos surpreendentes. Você vai trazer novidades, e não é coisa nova fora da palavra, coisas novas da palavra e na palavra, que trarão nova luz para os mesmos textos bíblicos. Você pode pregar em textos que as pessoas não conhecem, ou pode pregar em textos conhecidos. Em qualquer um deles você vai trazer coisas novas. Isso irá lhe distinguir, claro. Isso vai trazer uma distinção para você como um exímio, habilidoso, capacitado conhecedor da Bíblia. Quer saber mais sobre o meu método descomplicador da hermenêutica? Então participe do SIB, o Seminário de Interpretação Bíblica. Lá no seminário eu vou falar com mais detalhes sobre esses dois pontos importantes. O grande impedimento da maioria dos irmãos que tem dificuldade na aplicação das regras da interpretação. Vou te mostrar qual é o grande impedimento, e você certamente que está barrado, bloqueado por esse impedimento, e como que você pode superar esse impedimento. E também eu vou estar falando com detalhes sobre o meu método descomplicador das regras da hermenêutica. Você ainda não se inscreveu para o SIB, né? Você está no YouTube ou no Facebook, encontrou esse vídeo e você ainda não está inscrito? Então tem um link ou um botão. Se você está na minha página, tem um botão. E se você está no Facebook ou no YouTube, nos comentários tem, ou na descrição, nos comentários não, na descrição tem um link. Clique nesse link e você vai se inscrever pelo WhatsApp para você receber os demais vídeos que vão compor tanto os preparatórios quanto o seminário em si. E como eu sei que você quer, né, você se interessou por essa palestra, por esta aula, você quer a apostila desta aula com os dois estudos, né, da mulher samaritana e do Salmo 23, então eu vou estar colocando disponível para você. De que maneira? É muito simples. Você vai enviar esse link que está marcado aqui, tá certo? Está aqui abaixo nesse negrito, e também eu vou te mandar esse link para o WhatsApp. É só você compartilhar por WhatsApp mesmo. Compartilha com 5 pessoas, tá certo? Envia esse link para 5 pessoas que você sabe. Não envia para qualquer pessoa não. Envia para aquelas pessoas que você sabe que realmente querem, que elas estão atrás de aprender a interpretar a palavra de Deus. São pessoas que já têm um certo conhecimento da palavra de Deus, são pessoas que já pregam a palavra de Deus, que ensinam, são pessoas que já, quem sabe até mesmo têm teologia, mas você sabe que elas desejam se aprofundar mais no entendimento da aplicação das regras da hermenêutica. Então, para essas 5 pessoas, envie, 5 pessoas, você vai escolher dos seus contatos, vai enviar pessoalmente, diretamente para ela, através do WhatsApp, esse link, e depois manda uma mensagem para a minha equipe por WhatsApp, Você já está fazendo parte, você já tem o número do nosso WhatsApp, envia a tua mensagem. Já enviei o link para 5 pessoas, e eu quero a apostila da aula 2, do vídeo 2, tá? Quero a apostila do vídeo 2. E a minha equipe vai te enviar esta apostila desse vídeo aqui, tá certo? Combinado? Então é isso daí. Se você não é inscrito, se inscreva, e se você já é inscrito, compartilhe. E nós vamos nos encontrar dia 25 dentro do SIB. Então até lá, Deus te abençoe.